Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse nosso amado Salvador. Amém, irmãos? Que Ele seja mais amado ainda, né? Por nós. Porque Ele é com certeza digno de todo o amor que nós pudermos dispensar a Ele. E muito mais ainda. Ele é um maravilhoso Salvador. Não existe no universo um ser mais belo do que o nosso Senhor. Essa beleza do coração, né, como a gente fala, não existe. E que Deus nos ajude, a todos nós, a termos no nosso coração, cada vez mais, essa visão da sua beleza. Porque, queridos, a coisa mais importante no nosso relacionamento como indivíduos, com Deus e como igreja, é amar o Senhor de todo o nosso coração. Não existe nada mais importante que isso. De toda a nossa alma, né? Com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, acrescenta um dos evangelhos. Com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Não há nada mais importante que isso. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso propósito principal, desde quando acordamos de manhã até quando vamos dormir. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu quero, já que nós oramos, orar é importante demais. E aqui nós tivemos um tempo excelente de oração. Nós temos momentos de oração na igreja, oração coletiva. Nós temos aqui, na terça-feira, né, às 3 horas, né, irmã? Às 3 horas para mulheres. Tempo precioso de oração. Se você puder vir, venha. Para esse momento de oração. Nós temos também algumas manhãs de oração na casa da irmã Ruth. O Ezequiel está aí? Cadê o Ezequiel? Está ali ele, né? Agora vai ter uma mudança, né? Vai começar a fazer aqui logo, né? Ainda não, vai começar a fazer aqui. Mas está na casa da irmã Ruth. Se junta um grupo pequeno para buscar a Deus. Não só por eles, para nós. Eles oram por nós, tanto na terça, como nessas manhãs de oração. Então, se alguém tem condições, participe, irmão. É bênção isso. Participe. E nós temos na quarta também. Quarta-feira, às 8 horas da noite. Também um grupo aqui, né? Esse grupo ainda a gente põe as cadeiras aqui e um grupo de oração. Tem uma palavra e um momento de oração. Nós oramos por nós e oramos pela igreja. Muitas vezes aparece o nome de vocês na boca de algum irmão. Verdade. Orando. Isso é bênção para a igreja, irmãos. Isso é bênção para a igreja. Que haja mais gente envolvida, né? Alguns irmãos não podem vir, a gente entende, é claro, mas que haja mais envolvida, mais gente nas células, né? Na célula, você quando participa de uma célula, certamente você vai ter lá um momento de oração, porque deve ter, né? Momento de oração. Isso é super importante para uma igreja. É o que sustenta, né, podemos assim dizer, a igreja. Claro que é Deus que sustenta, mas os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Deus coloca a oração como instrumento importante para o crescimento espiritual, numérico também da igreja. Vamos hoje ler
um texto aqui, Zacarias 3, de 1 a 10. Eu dei aqui um tema para a mensagem e depois dei outro também, mas eu fiquei com esse quando eu fiz o convite que a gente faz para o culto, né? Na internet ali, a transmissão. E o tema é esse: lições preciosas de uma antiga visão. Lições preciosas de uma antiga visão. Ou então, Deus nos fala hoje através de uma antiga visão. Deus nos fala hoje através de uma antiga visão. O que Deus nos fala? Vamos ver. O texto, então, Zacarias. O texto é Zacarias 3, 1 ao 10. Vou fazer esta leitura. Vai aparecer ali na tela. Falando em tela, irmãos, tem telas novas, tá? Mas agora vai precisar mudar ali a distância do projetor. As telas vão ficar aqui, elas vão descer aqui e aqui. Assim todo mundo vai poder enxergar aqui, né? Pelos que fizeram aí os cálculos, aí vai dar para todo mundo enxergar agora. Então, vai descer, vai primeiro mudar os projetores. E nem falei com a equipe de finanças, né? Mas vou falar com eles. Possibilidade de comprar um projetor novo, mesmo que seja usado, mas que tenha uma imagem boa nesse canto aqui, né? Porque essa imagem é boa, mas aquela ali não está nada boa. A gente precisa ter uma imagem boa. Amém, irmãos? Precisa, né? Poder enxergar bem. Muito bom. Vamos ler. Ezequiel 3, 1 a 10. Depois disso, Ezequiel não, Zacarias. Depois, Zacarias 3, 1 a 10. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Vou repetir isso propositalmente. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Vou repetir de novo, porque eu creio que esse é o centro dessa mensagem aqui. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás à sua direita para acusá-lo. Essa é a visão do profeta Zacarias. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Referindo-se a Josué. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Roupas impuras, em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. Eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos.
e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Amém, irmãos? O pastor Wagner já orou, então amém, né? Para oração feita. Vamos lá. Eu andei fazendo algumas pesquisas para estudar o contexto. Não é, a gente fala, irmão, não é para engrandecer, mas às vezes é para quebrar algumas ideias erradas. No domingo eu estava com esse texto no coração. E na segunda-feira já comecei a pensar nesse texto e a ler. Terça-feira também ali li o texto, orando, eu já sabia que pregaria sobre ele. Na quarta-feira, um pouco mais, comecei a ler, pesquisar alguma coisa, e na quinta, então, foi mais intenso, né? Porque é aos poucos, né? Vou fazendo aos poucos, eu tenho que parar, depois de um tempo recomeçar. E aí, na sexta, foi mais intenso, sexta de manhã, sexta à tarde também um pouco mais. E eu estou falando isso, né, para choramingar, para os irmãos entenderem o amor que os pregadores têm por vocês. A gente não brinca aqui. Nós não somos pregadores excelentes como pregadores, como pessoas de boa oratória. Tropeçamos nas palavras, mas amamos vocês. E quando preparamos a mensagem, nós preparamos com amor. Na sexta estive preparando, parando, à noite fui para a cela, até passei mal no carro. Quando eu estava vindo para a cela, não me senti bem, passei mal no carro, porque eu tinha dado mais energia do que devia durante o dia, né? A gente quer, não é assim, Alexandre? A gente quer, né? A gente quer preparar logo, não é assim, quando está preparando a mensagem, quer logo ali, quer completar, né? Mas graças a Deus, né? Deus abençoou, tivemos a célula, né? E depois voltamos. Aí no sábado ainda deu para dar um pulinho lá, né? Com o Francisco ia lá nos adultos, eu falei, quero dar um pulinho, mas foi um pulinho rápido, né? Uma horinha aí de volta, depois de novo, né? Comecei. Então envolve, o que eu estou falando isso, é porque não sou só eu, é o pastor Alexandre e o pastor Wagner. A gente trabalha com isso. A gente faz isso com amor, porque a gente entende que isso é importante para a igreja. Irmãos, entendem isso? Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? Amém. Não pensa que é só assim, né? Chega no domingo, né? Hoje, nem estava, tinha esquecido, eu vou pregar hoje. Oh, Deus me usa. Deus pode. Fala, agora você vira tudo, esquece que agora eu quero falar, ou deixar isso para outro dia. Eu quero falar outra coisa hoje. Deus pode fazer, Ele é soberano. Então, irmãos, eu estive pesquisando, né? Então tem muitas coisas aqui que eu anotei, mais por pesquisa minha, mas vou pular essa parte. Questão histórica, do contexto, vou dar só alguma coisinha. Então, vamos lá. Para a gente contextualizar, saber quando foi essa profecia, né? Em que contexto? Em que situação essa palavra profética de Zacarias? Então, veja bem. Quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, um ano depois, começou a construção, né? Ali do templo, né? Começaram a construir, 2 anos depois, 2 anos depois. Veio a primeira turma, né? Ali do cativeiro, e com essa primeira turma veio o profeta Zacarias, profeta Ageu também, tá? Então lá estava o profeta Zacarias, o profeta Ageu, nessa mesma época, nesse mesmo contexto. E aí começou a construção do templo. E só que Esdras, vocês já leram o livro de Esdras, que fala sobre a construção também do templo? Esdras não estava aqui, tá? Ele veio bem depois. Ele conta sobre isso, mas ele veio depois.
Então, aconteceu que 1530, 6 anos depois que tinham começado a construção, a obra foi paralisada por 10 anos, por conta dos inimigos, dos povos vizinhos, inimigos dos judeus, que fizeram ali pressão, de alguma forma contaram algumas mentiras, alguma coisa eles fizeram que aí não foi permitido, e desanimaram o povo também. Eles faziam coisas ali, pagavam gente para tentar ali se infiltrar e falar coisas e desanimar. Parou, irmão, 10 anos. Parou. Os irmãos vejam como é que o povo estava, Começou uma coisa e não deu para continuar. Não é assim? Mas será que Deus estava por fora de tudo isso? Será que Deus não tinha tudo isso no seu controle? O que vocês acham? Tem, permitia essas coisas. Aí então, depois de 10 anos da paralisação, recomeçaram a construção do templo, que era no ano 520 a.C., que é exatamente quando o profeta Ezequiel inicia o seu ministério profético relatado aqui na Bíblia. Entendeu? Então agora, aí, nesse ano, recomeçaram a construção do templo. Tanto o profeta Zacarias, como o profeta Ageu, eles pregavam para os judeus que tinham voltado ali do cativeiro. E a mensagem de Zacarias, o profeta Zacarias, era que eles deveriam dedicar-se na construção do templo. Entendo que o templo era algo muito importante na época, porque simbolizava e representava, e isso por ordem de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Para eles era uma questão de devoção a Deus. Templo era Deus estava ali. Eles tinham era realmente a casa de Deus. Deus habitava ali. Então veja bem, isso era muito, muito importante. Então o profeta pregava, animava o povo, encorajava o povo, mas pregava também sobre arrependimento. Ele pregava sobre o propósito do Deus soberano em renovar espiritualmente e restaurar o seu povo. E também ali, se você for ler depois outros capítulos de Zacarias, você vai ver que tem textos messiânicos, textos que falam sobre o Messias que haveria de vir. Já deu para entender o contexto aqui, irmãos? Do livro, O profeta Ageu se uniu também, como disse a Zacarias, nesse mesmo contexto, nessa mesma época, na mesma situação, também exortando o povo à reconstrução do templo, exortando o povo a uma vida de obediência ao Senhor, isso é importante, E ele profetizava, Ageu, também sobre a vinda do Messias. E aí nós temos que do capítulo 1, se você ler Zacarias, ao capítulo 6, tem uma série de 8 visões que Deus deu a Zacarias. A primeira visão, só resumindo, é a visão dos cavalos, que Deus promete, através dessa visão, a restauração. Fala essa palavra, restauração. Eu disse que nós temos que tirar lições para a nossa vida. O Deus que falou através de Zacarias, aquele povo, por essas visões, é o Deus que fala hoje a nós também, através das mesmas visões. Pegou, não? Amém? Então, essa visão, Deus promete isso, restauração do povo. E tem um versículo aqui que me chamou a atenção. E esse versículo diz assim: por isso, assim diz o Senhor, disse para eles e diz para você e para mim, estou me voltando, Zacarias 1,16, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia. Põe seu nome aí. Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia. E ali no templo, meu templo será reconstruído. Restauração. O Deus de reconstrução. O templo representava a presença de Deus.
representava a comunhão do povo com Deus. Deus, irmão, está fazendo algo na sua vida. Tá? O Senhor está agindo com misericórdia sobre você. E o Senhor está com esse propósito, agindo com esse propósito de reconstrução, restauração da comunhão com o Senhor. Eu creio que isso vai servir, se não para todos de uma forma muito intensa, mas para alguns aqui. Deus está agindo, Deus tem um propósito para a sua vida, restaurar a sua comunhão com Deus, a volta ao primeiro amor. A volta ao primeiro amor. E aí, Zacarias 1,17 diz assim, na mesma visão: as minhas cidades, olha que bonito que Deus fala para a nação ali, transbordarão de prosperidade novamente. E o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Percebe que coisa linda? Irmãos, pela ação graciosa do Espírito Santo, você e eu podemos transbordar da presença de Deus. É isso que Deus quer para nós. Um transbordar da presença do Espírito de Deus em nós. Essa prosperidade espiritual, para que sejamos ricos na graça, na comunhão com Deus, não pobres, como aquela igreja, né? Apocalipse, pobres, cega e nu, não, ricas na comunhão com Deus. Esse é o objetivo de Deus para você e para mim. E com esse objetivo, Deus tem falado aos seus servos aqui, pastor Alexandre e pastor Wagner, nesse púlpito, dado palavras para falar aos irmãos. Com esse objetivo, Deus me deu essa palavra também, para que os irmãos sejam, vivam, experimentem esse propósito de Deus em suas vidas, irmãos. Que vocês transbordem da graça de Deus. Que vocês transbordem do amor de Deus, que vocês transbordem da paz de Deus, que vocês transbordem da alegria do Senhor, que vocês transbordem de santidade, de justiça, de retidão. É isso que Deus quer fazer. Abra o coração e Deus vai fazer na sua vida. Aí depois teve a visão dos 4 chifres e 4 artesãos. Então ali aparece 4 chifres na visão e depois 4 artesãos destruindo esses chifres. Aí Deus fala então, aqui Deus está falando que os inimigos que se levantaram contra seu povo, que prejudicaram seu povo, seriam destruídos, derrotados. Os chifres significavam uma força, nesse caso aqui uma força ruim, maligna, mas seriam quebrados pelo Senhor, seriam destruídos pelo Senhor. Essa foi a visão bem curta. Eu não sei, meu irmão, que forças têm se levantado contra você. Forças contrárias, é claro, ao seu caminhar com Deus. Mas seja quais forem, Deus é poderoso para cortar, para destruir todas elas. Deus é poderoso. E Deus vai fazer. E está fazendo já. Está fazendo. A visão do homem, outra visão, com a corda de medir, né? Naquela época mediam com a corda, né? Não tinha aqueles instrumentinhos que todos têm agora, laser, né? Agora é tudo, né? Tecnologia, não era uma corda de medir, tá? E aí então, nessa visão, Deus promete proteção
Vocês cantaram aqui. Deus promete proteção ao seu povo. E promete a sua presença no meio deles, irmãos. Que lindo isso. Olha o que Deus fala aqui em Zacarias 2,5. Eu mesmo serei para ela, para a cidade de Jerusalém, um muro de fogo ao seu redor. Já pensou nisso? Deus falando para a cidade, falando para a igreja, que sofre ataques de Satanás, não pensa que não sofre? Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso, se Deus permitir, né? E Deus falando para mim e para você, eu serei para você um muro de fogo ao seu redor, proteção de Deus. Fogo de Deus aqui. Declara o Senhor, e mais, e dentro dela, olha que ele fala, dentro da cidade serei a sua glória, a minha presença será a sua glória. Zacarias ainda, 2:8b aqui, irmão, nossa, esse texto fecha com chave de ouro, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele, disse o anjo. Tremendo, irmãos. Olha, todo o que tocar no meu povo, diz o Senhor, toca na menina dos meus olhos. Não já pensou nisso? Todos que tocarem na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Todos que tocarem na sua vida, toca na menina dos olhos de Deus. Significa proteção de Deus, amor de Deus, cuidado de Deus, pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja, pela vida do seu povo. Mas tem agora então a visão das vestes limpas, o texto que eu li, para o sumo sacerdote, Josué. Agora o capítulo 3. Vamos ver aqui algumas lições também. Deixa eu dar uma olhadinha no relógio ali, certo. Então, Deus falou ao povo judeu naquela ocasião, né, através da visão que ele deu ao profeta Zacarias, essa visão aqui, no capítulo 3, que nós lemos no começo do culto. E o mesmo Deus fala com a gente hoje através dessa mesma visão. E nós podemos então tirar lições preciosas para a nossa vida. No versículo 1, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua direita para acusá-lo. De acordo com alguns comentários, né, alguns comentaristas, estudiosos, né, desse livro aqui, aqui nessa visão, o sumo sacerdote Josué era uma representação da nação de Israel, do povo judeu. Ele estava representando o povo. Então, quando Deus fala de Josué, está falando do povo também. E na visão aparece Satanás se opondo ao sacerdote Josué, ao sumo sacerdote, era o sumo sacerdote, e se opondo ao povo, de certa forma. Irmãos, a verdade é que o diabo, ele está o tempo todo em guerra contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo, que somos nós, o tempo todo, irmãos, com seus demônios, em guerra, dia e noite. Sabia? Nós vivemos uma guerra. Uma guerra. E ele age através dos seus demônios, e até, de repente, em alguns casos, diretamente, não sei, ele age procurando fazer com que o crente, eu e você, caiamos em pecado. Como é que ele faz isso? Através das muitas tentações. Ele age. Não pense que ele não age. Ele age. E ele age preparando armadilhas, ciladas para nós, para os crentes, de várias maneiras, coisas enganosas, que vão parecer que vai ser coisa boa e não vai ser. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso, não fala? Quando fala sobre a armadura de Deus,
Fala sobre essas ciladas. Ele age para que a palavra de Deus, semeada na vida de alguém, e vamos pensar na nossa vida, pode ser na vida do não convertido, do não salvo, porque a parábola do semeador fala sobre isso, né? Essa semente que é semeada. Então ele age para que essa palavra semeada seja removida antes de germinar e dar fruto. Você entendeu isso, irmão? Você ouve aqui uma mensagem, Deus fala com você, isso é importante, hein? Agora você vai entender por que eu fico sempre batendo na mesma tecla. Aí você sai daqui na segunda-feira e não lembra mais nada. Nem pega o texto para reler o que Deus falou com você. O que Deus ensinou para você. O que Ele falou para você fazer ou não fazer. Está me entendendo? Antes de dar fruto, a semente já foi. Acontece ou não acontece? Há irmãos que têm o costume de anotar. Mas se você não tem problema. Pelo menos, sabe qual é o texto? Zacarias capítulo 3. Então você chega depois na sua casa, não hoje, mas amanhã, irmãos. Irmãos, é verdade, isso é o dever do crente, irmão. Por isso que você está aqui. A gente está pregando com amor. Receba esse amor. Certo, irmãos? Os pregadores daqui. Dê um pouquinho de valor a esse amor. E lá na semana, você, pelo menos amanhã ou na terça, pegue esse texto e leia, pelo menos isso, para que você lembre de algo que Deus falou com você através da mensagem de domingo. Eu bato nesse tecla porque eu acho que é muito importante, irmãos, a pregação. É muito importante. Uma coisa que, o dia que a gente estiver pregando heresia aqui, irmão, começar a gente pregar heresia, dá uma chamada na gente. Se a gente não ouvir, cai fora. Se a gente não ouvir, cai fora, vai para outra igreja. Estão me entendendo, irmãos? Mas por enquanto, pode ser que a gente dê uma coisinha mais simples, mas a gente faz o possível para pregar verdades da palavra de Deus. Então o inimigo faz isso, irmãos, que igual a semente lançada à beira do caminho na parábola do semeador, que veio o passarinho e levou a semente, tá? E assim então o diabo age. Ele age colocando barreiras, oposições à obra de Deus e no caminho do crente também, para que o crente, irmão, não atinja os objetivos de viver para a glória de Deus. Você tem esse objetivo, não, eu quero viver para Deus, eu quero crescer na comunhão com o Senhor, eu quero ser forte espiritualmente, ter uma vida cristã abundante, e o inimigo age, colocando barreiras para que você não atinja isso. Não é só com Josué ali, sumo sacerdote. É comigo e com você a batalha. E aí, vamos para o texto aqui. Versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás, agora vamos lá. Irmãos, Josué estava diante de quem? Diante de quem Josué estava? O texto que nós vemos. Falem alto, diante de quem? Do anjo do Senhor, diante de Deus, vai. Não era diante de Satanás, era? Não, Satanás estava lá, no canto, perturbando. Mas ele estava diante do Senhor, ele estava na presença do Senhor, amém, querido? Você está na presença do Senhor, diante do Senhor. Isso é muito importante. É muito importante. A palavra de Deus nos ensina, e aqui Deus repreende o diabo, né? Dando sua total proteção, olha só. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda.
e disse: este homem não parece um tição tirado do fogo? Olha só, o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Agora é a ideia: Deus protegendo, Deus guerreando essa batalha. A palavra de Deus então nos ensina a lidar com essa oposição do diabo, irmãos, de muitas maneiras. Eu vou citar alguns desses ensinos. Efésios 6,11, vou citar textos agora. Efésios 6,11, armadura: vistam-se de toda a armadura de Deus, sabendo que há esta atividade demoníaca contra o povo de Deus. Então nós temos que entender isso, estar conscientes. E a Bíblia fala: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6. Leia na sua casa depois. Marca aí, Efésios 6, e leia. Efésios 4:27. Não deem lugar ao diabo. Olha outra coisa. Não dê espaço. Não brinca. Não dê lugar, não. Corta o mal pela raiz. Outras palavras. 1 Pedro 5,8. São ensinos como lidar com essa guerra, com essa oposição. Estejam alertas e vigiem. Olha só, estejam alertas e vigiem. Jesus já falou assim: vigiem e orem, né? Vigiem e orem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, ele fala, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas a Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. E Tiago 4,7 dá um ensino aqui sobre resistência confiante nessa batalha. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. E o que vai acontecer? Leiam todos. Vou ler, vocês falarem junto. Vocês não gostam de falar as coisas junto, né? É para falar, porque isso ajuda. Espera aí, irmão. Ajuda. Você não está falando para vocês falar, ué. Eu sei ler. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Ele vai fugir, irmãos. A vitória é sua. Deus está dizendo: quem é o vitorioso aqui é você, em Cristo, nessa batalha. Mas faça isso. Primeiro, resiste ao diabo. Primeiro é isso, resiste ao diabo. Na própria força, seu jeito, na sua inteligência. Não, submeta-se a Deus. Entendendo? Confie em Deus. Confia nele. Obedeça. Submissão tem a ver com obediência. Se submete, você obedece, você confia. Quando você confia, você obedece e confia o Senhor, você então resiste ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de você. E você levantará a mão. Vitória em Cristo Jesus. Está entendendo, irmão? Mas se você é desses crentes que não ora, que não lê a palavra, meu Pai do céu, que Deus tenha misericórdia. E aí 1 Pedro 5,9 diz a mesma coisa. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então, irmãos, o crente deve confiar no poder de Deus. Você deve saber, ter certeza, ter convicção que você já foi liberto do poder de Satanás, irmãos. Tá? E que lá na cruz do Calvário, o nosso Salvador Jesus Cristo já providenciou a sua vitória sobre os poderes das trevas. Já providenciou. A vitória é sua em Cristo Jesus. Batalha vai ter. Você vai ter que vigiar, tem que ficar firme, tem que se vestir da armadura. Submeta-se a Deus, resiste. A vitória é sua em Cristo Jesus. A glória não é sua, a glória é de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Oh, Senhor, obrigado por esse sacrifício.
por esse sangue derramado para a nossa vitória. Há um cântico que fala isso, antigo, né? A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro. De criancinha, a vitória para mim. É isso mesmo. É isso mesmo. 1 João 4,4 diz: filhinhos, outra vez, Deus está dando aqui para você, irmão querido, lições preciosas. Se você quiser, ouça de novo depois a mensagem. Lições preciosas nessa guerra espiritual. Filhinhos, vocês são de Deus. De quem que você é, irmão? De Deus. E os venceram. Aqui está falando dos falsos profetas, né? Mas venceu as trevas. Porque aquele que está em vocês, quem é que está em vocês? É maior do que aquele que está no mundo, que é Satanás. Você entende, irmão? A sua posição em Cristo. Depois vem mais. 1 João 4,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas nós não, nós somos de Deus. E Colossenses 1,13 diz: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas, oh glória, né, irmão Francisco? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é tremendo, irmão, saber disso. Vê quanta coisa a palavra de Deus tem para a nossa vida. Temos que ler a Bíblia, gente. Temos que ler. Mas vamos lá, vamos em frente. Ora, versículo 3. Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Diante de quem? Do anjo. Isso é importante. Você está diante de quem? Do Senhor. Amém? Você está na presença do Senhor. Isso é importante. Essa convicção, essa fé, essa consciência, esse conhecimento. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Versículo 4. E o anjo disse aos que estavam diante dele, naturalmente devia ser outros anjos, né? Imagino. Tirem na visão, era uma visão. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, o anjo disse: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, irmãos. Na presença de Deus, há purificação individual e coletiva também, da igreja. Como a individual vai ter uma purificação coletiva. A igreja, cada um é purificado, a igreja é purificada. Na presença de Deus. Por isso que o Senhor disse, né, com Abraão: anda na minha presença. Essa presença Deus pode ir todo o tempo. Mas, irmãos, você tem, agora voltar àquilo que a gente fala, você tem investido tempo naquele chamado tempo a sós com Deus? Você tem priorizado na sua vida isso? A busca à face de Deus, o tempo a sós com Deus, aquele momento tão especial na sua vida, que você vai para algum canto, seja sei lá onde, no meio do mato, no quintal, seja onde for, no carro, no quarto, onde for, e você vai falar com Deus. Você vai ouvir Deus falar com você, você com a sua Bíblia na mão, orando, lendo a palavra. Irmão, você tem investido tempo? Você tem valorizado isso? Isso tem sido especial para você? Pensa agora. Se não é, irmão, você está pecando, irmãos. Você está brincando, irmão.
Você está perdendo. Sabia disso? Sendo negligente com uma coisa tão importante, irmãos. Eu sei que você não tem o tempo que outros têm. Tem gente que tem bastante tempo. Pode passar uma tarde em oração. Você talvez não tenha isso. Mas você não pode dizer que não tem tempo. Deus te dá 24 horas no dia. E alguém já disse que quando você acha uma coisa importante, você vai achar tempo para fazer aquilo. Alguém já falou isso. Tudo que é importante, você vai dar um jeito de fazer aquilo. Então é importante isso aqui. Então veja bem. Roupas impuras, estava ele ali, o anjo diz, tirem as roupas impuras dele. Você lembra que a Bíblia fala sobre nós tirarmos, né, a roupa velha, né, nos despirmos da roupa velha e nos revestirmos a roupa nova? Essa importância que a Bíblia dá, irmãos, à santificação. Veja bem, houve um momento na sua vida, lá atrás, não sei quanto tempo, que você estava sujo, imundo, pecador, perdido, no reino das trevas, e você teve um encontro com Jesus, e Ele limpou você pelo seu sangue, seu coração, tirou a sua condenação para sempre, salvou sua alma. Lembra disso? Perdoou, e ali o Espírito Santo veio habitar na sua vida. Ali a Bíblia diz que você naquele momento foi santificada, você passou a ser um santo de Deus. Naquele momento, espiritualmente, em Cristo. Mas depois vem um processo que vai confirmando isso, que é o processo da santificação. Eu quero aqui bater nessa tecla hoje novamente. Irmãos, a Bíblia fala que nós devemos estar santificando nossas vidas em Cristo, pela graça de Deus. Mas a Bíblia diz, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Purificação. Purificação. E essa santificação, assim como foi o Senhor que limpou você, que santificou você naquele dia da sua conversão, a santificação é uma obra do Espírito Santo na minha vida e na sua. Não é obra sua, é obra do Espírito Santo, mas você tem uma parte. Por isso que a Bíblia diz, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos irmãos, o que Deus fez aqui nessa visão, Deus faz hoje em nossas vidas. O que Deus estava mostrando ali para aquele profeta sobre Josué, sobre o povo de Deus, Deus está mostrando para nós hoje. Ele é um Deus que quer a nossa santificação. Ele é um Deus que opera a nossa santificação. Então, Josué, o anjo disse, tirem as roupas impuras dele. Vou lembrar do fogo e do vento. Aquele fogo de Deus limpa, purifica a nossa vida, irmão. Nós devemos desejar, devemos buscar esse fogo de Deus. Esse fogo é a ação de Deus, não é um fogo, alguma coisa, não, é a ação de Deus. É busca pela oração, pela palavra, essa busca, pela obediência, em fé. Esse vento que sopra, esse vento do Espírito que transforma a nossa vida, que remove de nós as obras da carne, e substitui essas obras da carne pelo fruto do Espírito. Essa semana eu estava lendo ali em casa isso, para as meninas ali, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Eu quero aqui só ler um textozinho aqui que eu li lá no final, porque algumas pessoas não entendem. Eu demorei para entender. Demorei muito para entender isso. Muito, mais ou menos, eu era novo convertido, mas uns 4 anos, talvez, uns 3, eu demorei um pouco para entender.
Olha o que diz aqui Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tem outras coisas aqui, é uma parte da lista. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, você pertence a Cristo? Mas diz amém aí. Amém. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Entende agora? Lá naquela cruz isso aconteceu. Teu velho homem foi crucificado lá. A tua carne foi crucificada lá. O sacrifício de Jesus, irmãos, concedeu esse poder do teu velho homem, a tua carne, ter sido crucificado com Cristo lá. E daquele sacrifício vem um poder, irmãos, que te liberta, um poder que te santifica, um poder que te purifica, te perdoa e te transforma. E é isso que ele faz. Por isso que ele fala, se vivemos, ou seja, se temos vida, e nós temos vida eterna, pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andemos pelo Espírito Santo. Sejamos influenciados, estejamos sendo cheios do Espírito Santo, e assim o fruto do Espírito crescerá, será abundante em nossa vida, irmãos, para a glória de Deus e para a nossa alegria também. Continuando aqui, versículo 5. Eu quero só, rapidinho aqui, irmãos, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há poder para perdoar e para santificar, irmão. Daquele sangue derramado na cruz do Calvário, vem o poder hoje para mim e para você, que haja em minha vida e na sua, perdoa e santifica, transforma, liberta. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, creia nisso, receba essas bênçãos do Senhor para a sua vida. Continuando, versículo 5. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça, na cabeça do Josué, né, o sacerdote, o sumo sacerdote. Coloque um turbante limpo. Colocar o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Esse turbante limpo, segundo alguns, tem a ideia, né, porque a ideia aqui é de uma autorização divina para a função sacerdotal. Era o turbante, representava a autorização divina para a função sacerdotal. Quem aqui é sacerdote? Levanta a mão. Levanta, irmão. Quem é? Quem é salvo aqui? Você é sacerdote. A Bíblia não fala que somos um reino de sacerdotes. Somos a nação santa, o sacerdócio real. Nós temos aqui um grupo de sacerdotes, sacerdotisas, sacerdotes do Senhor, irmãos. Esse privilégio. E aqui o Senhor então fala, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Não quer turbante sujo, turbante limpo. Colocaram nele, tá? E aí é interessante, o anjo do Senhor depois vai dizer algo para Josué. Vai dizer algo, mas nesse turbante que ele usava, o sumo sacerdote, você sabe o que estava escrito? Quem sabe o que estava escrito aqui no turbante aqui? Quem lembra? Consagrado ao Senhor. Pegou, irmão? No turbante espiritual que o Senhor colocou na tua cabeça, sacerdote, seja homem, seja mulher, está escrito, consagrado ao Senhor. Não viva de outra maneira, irmãos. Viva como alguém consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. O anjo do Senhor, versículo 6, exortou Josué dizendo, assim diz o Senhor, serve para nós, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você, para mim e para você também, andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, ou seja, realizará a função, né,
que eu dei para você, sua função não seja como a do sumo sacerdote, mas você tem uma função no corpo de Cristo, e você executará essa função no poder do Espírito Santo. Se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, era a função dele. E eu lhes darei um lugar entre estes que estão aqui. Alguns comentaristas dizem, quando ele fala, entre estes que estão aqui, estava se referindo aos anjos na visão. Está dizendo, olha Josué, você está aí numa posição, eu estou usando você, eu tenho um propósito para a sua vida, eu quero você realizando a minha obra, na função que eu dei para você, porque você vai estar cooperando com os anjos no cumprimento dos propósitos do Senhor. Você, meu irmão, cheio do Espírito, você buscando uma vida séria com Deus, você ali servindo o Senhor, com fé, com amor, com dedicação, você vai estar cooperando com os anjos do céu, no cumprimento dos propósitos de Deus, no seu reino aqui na terra. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não, você é um cooperador de Deus. E aqui terminando, versículo 8, estamos no final. Ouça bem, sumo sacerdote Josué, agora fala para os companheiros de Josué, e seus companheiros sentados diante de você, agora não são os anjos, na visão tinha ali, homens que simbolizam coisas que virão. Isso é profundo demais, né? Nem entrei nisso aqui. Trarei o meu servo, o renovo. Josué e seus companheiros, na verdade, aquilo que Deus está fazendo ali, irmãos, com ele, com o povo, estava simbolizando coisas que viriam. Estava falando da vinda do Messias aqui. Trarei o meu servo o renovo. Estava falando da vinda do Messias para eles lá, e de certa forma para nós também, irmãos. Deus tem propósito na nossa vida, e muita coisa que Deus põe para você fazer aponta para a volta de Cristo. Isso foi falado já aqui em público. Aponta, irmãos, a obra de Deus, tudo que a igreja está fazendo para o Senhor, está apontando para a volta de Cristo. Está entendendo? Tudo tem um convergir, tem uma seta apontando para a volta do Messias. E aqui ele fala, o renovo é Cristo. Ele diz no versículo 7, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra no último dia. Quem vocês acham que é essa pedra? Está falando do Messias, Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, a rocha eterna, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, é Jesus. E ele fala sobre a vinda do Messias. E aí, para terminar, versículo 10, naquele dia, também alguns comentaristas entendem aquele dia como o dia mesmo lá, da volta de Cristo mesmo. Declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. É claro que na profecia tem algo a ver com o tempo que os judeus viveriam na terra, mas aponta também para algo no futuro. Está falando aqui de um momento onde vai haver muita paz, segurança, amor, contentamento, e nós teremos isso quando o Senhor voltar. Será abundante, mas agora também na nossa vida podemos viver momentos em que podemos gozar de paz, de como não gozamos talvez ainda, de segurança talvez como você não tenha ainda desfrutado, de amor como você não tenha desfrutado, o contentamento. São bênçãos de Deus, prosperidade espiritual para a nossa vida aqui, e lá na eternidade muito mais. Irmãos, são lições tiradas de uma antiga visão para nós hoje. Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor, hoje e amanhã. É uma orientação que eu dou. E faça como
Davi fez: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fala: Senhor, sonda o meu coração. Nós cantamos cânticos assim, né? Aqui. O que o Senhor quer mudar em mim, Senhor? Para a glória do Teu nome e para o meu próprio bem e dos que me cercam. Que o Senhor quer mudar no meu coração, Senhor, no meu temperamento, nas minhas atitudes. O que o Senhor quer mudar, Senhor? O que está errado, Pai? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faz como o Senhor fez com Josué. Purifica-me, Senhor. Purifica-me. Dá para cantar? Não. Pode estar orando, irmãos. Esteja orando, estamos terminando o culto. Vai terminar até mais cedo um pouco. Ore sobre isso, enquanto você ouve o cântico, ou você canta junto, com o coração. E nós... Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Isso é uma obra do amor de Deus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, Senhor. como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Isso é amor de Deus. Ele faz com amor isso. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
estarmos aqui nesta noite, por este culto, esta reunião. Agradecemos pela palavra do Senhor, esse texto que nós lemos, essa preciosidade da Tua palavra, Pai. Pai querido, nós oramos sim, Pai, oramos sim, que o Senhor nos purifique. Em nome de Jesus, nos purifica, nos santifica, nos transforma, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Deus, enchendo o nosso coração, Pai, da Tua presença, Senhor. Pai, que nós realmente, Senhor, realmente, Pai, vivamos para o Senhor. Cada dia, que nós vivamos para o louvor da Tua glória, que nos ensina isso, Pai, a viver em comunhão, andar em comunhão contigo todo o tempo, Senhor, todo o tempo, Pai. Ó Deus amado, nos fortalece, Senhor, nos dá de entendimento, Senhor, da Tua palavra, nos dá discernimento, Senhor amado, da Tua vontade, Senhor querido. Senhor, vai falando conosco, Senhor. Ó Deus, vai renovando, Pai, a nossa fé, vai retirando de nós tudo aquilo que é carnal, Senhor. Deus, e como diz a palavra, nos usa para a Tua glória. Faz de nós servos fiéis, Senhor querido. Ó Deus, somos pequenos, Senhor, e dependemos de Ti, Senhor. E na verdade nós pedimos isso, Pai, que o Senhor faça com que sempre em nós haja essa consciência que dependemos de Ti todo o tempo, Senhor. Glorifica Teu nome, Senhor. Glorificado seja exclusivamente o Teu nome, Pai, em nossas vidas, Pai. E nos abençoa, Pai. Nos abençoa, derramando sobre nós graça sobre graça, do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor, e fé, Pai. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, nos abençoa, Pai, nos faz prósperos, Senhor, que haja uma abundância, ó Deus, da Tua presença, que haja uma abundância das coisas do Senhor em nossa vida, Pai, que as verdades da Tua palavra encham o nosso coração e o nosso ser. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e declaramos, ó Deus, com humildade, mas em verdade, que nós Te amamos, Senhor, mas queremos Te amar muito, muito, muito mais, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Deus abençoe, meus irmãos.